Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 3, que diz assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E esta passagem bíblica fala sobre a cura de um cego de nascença. E esse versículo que eu acabei de ler é o Senhor Jesus respondendo aos seus discípulos, que fizeram uma pergunta que está no versículo 2, em que os discípulos falam assim para o Senhor Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Ou seja, quando os discípulos viram aquele homem cego, mendigando, uma situação totalmente muito delicada, e aquela situação, eles associaram a cegueira, a situação que aquele homem estava vivenciando, que era algo que era pecado. Que aquele homem tinha cometido algum erro, ou ele, ou seus pais, e por isso ele estava como se fosse um castigo de Deus. Deus tivesse castigado ele por ele ter feito uma coisa muito errada, e por isso que ele não enxergava, e a consequência disso, ele mendigava. E o Senhor Jesus esclareceu para os discípulos que não era nada disso. Não é porque ele não estava vendo, por ele ser cego, que ele era uma pessoa pecadora, que ele estava sendo castigado por Deus. Não era nada disso. Estavam com uma ideia totalmente equivocada. E eu quero trazer hoje, a mensagem de hoje, é falar justamente sobre essa questão da culpa. Porque tem situações que acontecem e que muitas vezes as pessoas acabam associando essa situação, essa dificuldade. Ah, não, está acontecendo isso porque Deus está me castigando, porque eu pequei. Ou as pessoas que vêm acham que não, está acontecendo isso fulano, porque está fazendo alguma coisa errada. E não é nada disso. Quantas pessoas que vivem com um sentimento de culpa, porque acham que, por causa de uma situação que está vivenciando, uma dificuldade, não sei, uma enfermidade, e acha que isso é porque ela pecou e fica tentando descobrir qual a área, onde foi, e se culpando, se martirizando. E eu quero dizer para você, não faça isso. Não faça isso. E se estão falando para você que a culpa do teu casamento, da separação, do divórcio, é a sua culpa, é porque, sabe, não entra nesse campo. Não deixa isso contaminar a sua mente. Quantas pessoas que vivem com um sentimento de culpa. E, infelizmente, tem pessoas que têm prazer de gerar, de fazer com que as pessoas se sintam assim, desta forma, desta maneira. Vou dar um exemplo aqui, uma esposa dedicada, que se dedicou anos, ali, o seu esposo, a sua família, com todo amor, com todo carinho, um casamento lindo, filhos, uma casa, e ela teve todo um cuidado. E, de repente, a questão da traição. E ali, o seu esposo, a culpa, coloca esse peso. E quantas mulheres que estão até hoje sofrendo porque elas se sentem culpadas dos seus esposos ter saído de casa, ter lhe abandonado, e ficam procurando entender e achando que não, isso é alguma coisa que eu fiz, eu que estou errada, e fico assim, e na realidade não é nada disso.
ele fez uma escolha ruim. A gente sabe que há um mundo espiritual. E ele decidiu, né? Houve uma pessoa e ali ele se envolveu num relacionamento extraconjugal e depois começa a querer colocar defeitos. E quantas mulheres que se sentem assim, porque foram rejeitadas pelo seu esposo, e eles ainda, né, ainda tiveram essa de lançar esse fardo, esse peso, causando, né, uma enfermidade emocional. Pessoas que estão depressivas por causa de um fim do relacionamento e se sentem culpadas por causa disso. Só que a gente tem que entender que tem situações que Deus permite, porque é para a glória dele, é para que o nome dele seja glorificado. Tem situações que Deus permite, que é para que você possa, Deus te dando grandes livramentos. A palavra é essa, é livramento. E nessa situação aqui deste homem, que era cego de nascença, nunca tinha visto a luz do sol, nunca tinha visto as cores. E o Senhor Jesus deixa bem claro, ele não pecou. Ele não entristeceu a Deus. Os seus pais também não pecaram. O que está acontecendo na vida deste homem, na realidade, é algo para que seja manifesto o quê? A glória de Deus. E foi o que aconteceu. O Senhor Jesus cuspiu na terra, fez lodo, untou os olhos desse homem e falou para que ele fosse lavar os seus olhos no tanque de Siloé. E ali, quando ele lavou os seus olhos nesse tanque, ele passou a enxergar. Ele passou a ver. O milagre aconteceu e foi algo notório. Aquela pessoa que estava ali antes, talvez até rejeitado, desprezado pelas pessoas, de repente, tanto que os vizinhos nem acreditaram, não estavam, não, mas será que é ele mesmo? E ele falou, não, sou eu mesmo. E ali eles viram aquele homem que era cego vendo. Eles viram a glória de Deus, eles começaram a interrogar, a questionar, né? E aquele homem falando o que havia acontecido com ele, e dali eles levaram para os fariseus, ali os religiosos, e ali você vai ver toda a história, que eles insistiram, que eles não estavam querendo atribuir o autor do milagre, que foi o Senhor Jesus. E eu gosto quando tem um momento que chega a chamar até os pais. Aí eu falei assim, mas ele é de maior, pergunta para ele mesmo. Os pais responderam assim para os fariseus, porque eles tinham um certo medo. E é desses religiosos. Mas teve um momento que esse homem falou para aqueles religiosos e disse assim, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Porque o Senhor Jesus mudou a história deste homem. E eu quero dizer para você hoje, para de ficar se culpando por causa de uma situação, de algo que aconteceu no passado, seja em que área for, para com isso. Não deixa isso ficar te consumindo. Então que você possa crer que todas as coisas cooperam. São coisas que nós aprendemos, nós crescemos, nós amadurecemos. Deus nos ensina, a escola de Deus. E tudo vem para que o nome dele seja glorificado. Pode ter certeza disso, assim como foi glorificado na vida deste homem. Deus, ele quer fazer maravilhas. Deus, ele quer agir na sua vida, realizar o sobrenatural, seja em que área for. E para de deixar as pessoas ficar lançando sentimento de culpa no seu coração, de ficar aceitando isto, deixar isso ficar fazendo morada, e com isso fica sofrendo, se angustiando, entrando em depressão. Então que você possa se levantar, que você possa se animar e
crer que você é muito amada por Deus. Que os pensamentos que Deus tem ao seu respeito são pensamentos de paz. O que o Senhor tem para você são coisas lindas e maravilhosas. Então, que você não venha se deixar levar por essa conversa fiada, desculpa estar usando essa expressão, de pessoas que vêm com uma conversinha para querer jogar sentimento de culpa. Ah, porque você perdeu o emprego, foi por causa disso. Aconteceu isso no seu casamento, foi por causa disso. Está acontecendo isso. Sabe, começa a ficar falando uma opção de coisas. E para de ficar dando crédito a essas palavras. Para de deixar isso ficar contaminando o seu coração, a sua mente. Não permita, não deixa. Porque Deus é maior. E Ele cuida de ti. Você não está sozinha, não. E se acontecer alguma situação no relacionamento, se a pessoa te deixou, te rejeitou, quem perdeu foi essa pessoa. A pessoa maravilhosa que você é. Ele que perdeu, fez uma escolha ruim. Porque Deus tem o melhor para você. Então, descanse o seu coração no Senhor. Fica firme, prossiga, porque tem propósito de Deus na sua vida. E é Deus te guardando a tua família. E todas as áreas da sua vida. Você vai ver a glória de Deus. O agir de Deus, assim como Deus agiu na vida deste homem. Deus mudou a história dele. A história dele foi mudada. E é assim que Deus faz, Ele muda a história. E é o que Ele vai fazer na sua vida também. Porque dias melhores virão. Dias melhores virão. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.